Introdução. Um hadith do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3235, contém uma súplica abrangente e todo abrangente do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Se colocado em prática, ajudará um muçulmano a alcançar um caráter nobre. De acordo com o hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2003, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que a coisa mais pesada na balança do dia do julgamento será o caráter nobre. É uma das qualidades do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que Alá, o Exaltado, elogiou no capítulo 68 Al-Qalam, versículo 4 do Alcorão Sagrado. E de fato você tem um grande caráter moral. Portanto, é dever de todos os muçulmanos adquirir e agir de acordo com os ensinamentos do Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para alcançar um caráter nobre. Grande súplica. Duas metades do Islã. A primeira parte da súplica é um pedido a Alá, o Exaltado, para fornecer a alguém a habilidade de realizar todas as boas ações e abandonar todos os pecados. Esta é uma declaração abrangente, pois essas duas podem ser consideradas duas metades do Islã. Quem receber isso terá sucesso neste mundo e no próximo, pela misericórdia de Alá, o Exaltado. A primeira coisa a ser notada é que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, está ensinando aos muçulmanos a importância de entender que a inspiração, o conhecimento, a força e a oportunidade de realizar ações justas e abster-se de pecados vêm todos de Alá, o Exaltado. Entender isso manterá um muçulmano longe do orgulho, pois um átomo é o suficiente para levar alguém para o inferno. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 266. As boas ações mencionadas nesta súplica incluem todas aquelas ações que agradam a Alá, o Exaltado, e que aproximam alguém da misericórdia de Alá, o Exaltado. Inclui as ações que são obrigatórias, como a oração obrigatória, as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e outras ações recomendadas. Abster-se de pecados inclui todas as ações que Alá, o Exaltado, não gosta e que afastam alguém de sua misericórdia. Isso inclui tanto os pecados maiores, que são perdoados por meio do arrependimento sincero, quanto os pecados menores, que podem ser apagados pela realização de ações justas. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 31. Se evitardes os pecados maiores que vos são proibidos, nos removeremos de vosos pecados menores e vos admitiremos a uma entrada nobre, no paraíso. Pode-se entender que esta súplica inclui uma intenção sincera de agradar a Alá, o Exaltado, através das ações de alguém, seja realizando ações justas ou abstendo-se de pecados, pois as ações só têm valor quando feitas com uma boa intenção. Isto é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. Amar sinceramente os pobres. A próxima coisa mencionada nesta grande súplica é a capacidade de amar os pobres por causa de Alá, o Exaltado. Amar os pobres é uma excelente indicação da sinceridade de alguém. Isso ocorre porque uma pessoa não espera que um pobre lhe dê algo em troca de sua ajuda, pois eles são pobres. Então, aqueles que ajudam os pobres por quaisquer meios disponíveis a eles, estão mais próximos da sinceridade, ou seja, agindo por causa de Alá, o Exaltado, do que aqueles que não ajudam os pobres. Na verdade, o amor é uma emoção muito difícil de controlar. Então quem o controla e ama aquelas coisas que Alá, o Exaltado, ama como os pobres, alcançou uma fé forte. Na verdade, amar por Alá, o Exaltado, é um aspecto do aperfeiçoamento da fé de alguém, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4181. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2352,
que amar e estar perto dos pobres fará com que alguém seja atraído para perto de Alá, o Exaltado, no dia do julgamento. Seu alto status com Alá, o Exaltado, é indicado em outro hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5196. Ele aconselha que a maioria dos habitantes do paraíso são os pobres. E eles entrarão no paraíso 500 anos antes dos ricos, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4122. O hadith citado anteriormente também menciona o pedido do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para viver, falecer e ressuscitar entre os pobres. Então quem realmente ama os pobres está seguindo os passos do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 76 ao Insan, versículos 8 a 9. E Él les dá comida a pesar do amor por Él a uno aos necesitados, aos órfaos e aos cativos. Dizendo, nos vos alimentamos somente pela fez e aprobasao de Alá. Não desejamos de vos recompensa ou gratidão. De fato, o santo profeta Mohammed sempre acompanhou os pobres e se esforçou para suprir suas necessidades. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 1415. É importante notar que esse amor deve ser demonstrado por meio de ações, não apenas palavras. Um muçulmano deve ajudá-los de qualquer maneira que puder, como apoio financeiro e emocional. Amar os pobres também pode remover a arrogância, pois pessoas arrogantes não gostam de se associar aos pobres. Essa era a atitude de alguns dos não-muçulmanos de Meca que não gostavam dos pobres. Capítulo 43, Az-Zukhruf, versículo 31. E eles disserão, porque este Alcorão não foi enviado a um grande homem de uma das duas cidades. Associar-se aos pobres e necessitados inspira as pessoas a adotar a gratidão pelo que possuem. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2513, que uma pessoa deve observar as pessoas que possuem menos coisas mundanas do que elas. Observar aqueles que possuem mais pode encorajar alguém a se tornar ingrato sobre o que eles possuem. Isso pode levar a outros traços malignos, como o ciúme e o excesso de amor pelo mundo material, o que torna alguém descuidado em se preparar para o além. Capítulo 20 Taha, versículo 131. E não estendas os teus olhos para aquilo pelo qual concedemos gozo a algumas categorias deles, sendo apenas o esplendor da vida terrena pela qual os testamos. E a provisão do teu Senhor é melhor e mais duradoura. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, aconselhou sua esposa, a mãe dos crentes, Aisha, que Alá esteja satisfeito com ela, em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1780, a tomar apenas as provisões mínimas deste mundo para satisfazer suas necessidades e responsabilidades e evitar as reuniões dos ricos. É importante notar que a pessoa realmente pobre é aquela que está em um estado de pobreza e carência em relação a Alá, o Exaltado, como resultado de ser humilhada pelo amor e temor de Alá, o Exaltado. Elas só precisam de Alá, o Exaltado, o que as torna necessitadas. E são despreocupadas quando se trata do mundo, então a esse respeito elas são ricas, mesmo que possam ser financeiramente pobres. O perdão e a misericórdia de Alá, o Exaltado. O próximo aspecto desta grande súplica é pelo perdão e misericórdia de Alá, o Exaltado. Esses dois elementos contêm tudo o que é bom em ambos os mundos. De fato, não se pode ter os pecados apagados sem perdão. E não se pode realizar ações justas sem a misericórdia de Alá, o Exaltado, na forma de inspiração, conhecimento, força e a oportunidade necessária para fazer uma ação justa. No próximo mundo, não se pode escapar do inferno sem o perdão de Alá, o Exaltado, nem entrar no paraíso sem sua misericórdia. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5673. Provas e tribulações.
O próximo aspecto mencionado nesta grande súplica é buscar refúgio em Alá, o Exaltado, de provações e tribulações. Um muçulmano deve desejar proteção contra provações, especialmente aquelas que podem afetar sua fé, mesmo que isso signifique desejar a morte. Partir deste mundo antes de ser testado em sua fé é uma grande bênção, e os hadifes buscando refúgio de provações indicam principalmente esses tipos de provações. Por exemplo, um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3604, aconselha os muçulmanos a buscar refúgio em Alá, o Exaltado, das provações da vida e da morte. As provações da vida indicam principalmente aquelas coisas que podem afetar a fé de alguém, como descrença, inovações malignas e persistência em pecados. Tudo isso pode ocorrer quando alguém persegue o excesso deste mundo material. De fato, um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2376, alerta que o amor pela fama e riqueza é mais destrutivo para a fé de alguém do que a destruição causada por dois lobos famintos que são soltos entre um rebanho de ovelhas. Os testes da morte incluem perder a fé na hora da morte e os testes do túmulo. Na verdade, o teste do túmulo será tão difícil quanto o teste do anticristo, de acordo com um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 2064. É importante notar que, de acordo com o hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4077, não há teste que uma pessoa enfrentará neste mundo maior do que o teste do anticristo. O Alcorão Sagrado e os hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, deixaram claro que uma grande provação que pode destruir a fé de alguém é a busca pelos luxos do mundo material. Por exemplo, em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 3158, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que temia que os muçulmanos competissem por luxos mundanos, a ponto de destruí-los. Ele acrescentou que essa era a principal causa da destruição das nações passadas. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou claramente em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2336, que cada nação enfrentava uma provação principal, e o principal teste e provação desta nação é a riqueza. Na realidade, o Alcorão Sagrado indica que cada pessoa é um teste para outra pessoa. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 20. E ficemos de alguns de voces, pessoas, uma prova para os outros. Voces terá o paciencia. Por exemplo, os ricos são um teste para os pobres e os não muçulmanos são um teste para os muçulmanos. Outro verso indica como todas as coisas que as pessoas consideram boas ou más são provas e testes para elas. Capítulo 21 Al-Anbiya, verso 35. E vos probamos como mal e como bem, como prova, e a não sereis devolvidos. Isso significa que enfrentar bons momentos e dificuldades é um teste para um muçulmano. Bons momentos são um teste que requer gratidão, e dificuldades são um teste que requer paciência. De acordo com um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2464, ser paciente na dificuldade é mais fácil do que ser grato na facilidade. É importante notar que isso não significa que um muçulmano deve abandonar completamente as coisas que podem ser um teste para eles, como riqueza. Isso significa que um muçulmano deve, em vez disso, pegar o que precisa deste mundo para cumprir suas necessidades e responsabilidades de acordo com os ensinamentos do Islã. Em relação às pessoas, deve-se cumprir seus deveres para com elas de acordo com os ensinamentos do Islã e priorizar agradar a Alá, o Exaltado, em vez de agradar as pessoas. As pessoas não protegerão um muçulmano se o muçulmano agir para agradar as pessoas enquanto desobedece a Alá, o Exaltado. Mas Alá, o Exaltado, protegerá um muçulmano dos efeitos negativos das pessoas, desde que o muçulmano obedeça a Alá, o Exaltado, mesmo que essa proteção não seja óbvia para eles. Amor.
As próximas coisas mencionadas nesta grande súplica são o amor de Alá, o Exaltado, amar aqueles que sinceramente amam Alá, o Exaltado, e amar as boas ações que nos aproximam do amor de Alá, o Exaltado. Este aspecto da súplica inclui todas as coisas que são boas e úteis em ambos os mundos. Somente quando o amor sincero de Alá, o Exaltado, é estabelecido no coração de alguém, ele os levará a realizar as ações justas que são amadas por Alá, o Exaltado. Aquele que ama Alá, o Exaltado, amará as coisas que Alá, o Exaltado, ama em relação a palavras e ações. Este amor inspirará alguém a evitar pecados, pois desagradar a Alá, o Exaltado, contradiz ter amor sincero por ele. O amor de Alá, o Exaltado, pode ser dividido em dois aspectos. O primeiro tipo é obrigatório para todos os muçulmanos. Isso inclui amar e provar esse amor por meio de ações, cumprindo os deveres obrigatórios que são amados por Alá, o Exaltado. Inclui não gostar e se abster de todas as ações que Alá, o Exaltado, odeia, ou seja, pecados. Portanto, sempre que alguém falha em aderir a isso, mostra que seu amor por Alá, o Exaltado, é deficiente. Corrigir esse amor requer que se faça arrependimento sincero e se esforce para cumprir esses dois aspectos importantes para que possam aperfeiçoar seu amor por Alá, o Exaltado. O segundo aspecto do amor a Alá, o Exaltado, é se esforçar para realizar ações virtuosas voluntárias para o prazer de Alá, o Exaltado. Cumprir os deveres obrigatórios, abster-se de pecados e realizar ações virtuosas voluntárias levam à obtenção do amor de Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6502. Amar a Deus, o Exaltado, inclui estar contente com o decreto de Deus, o Exaltado, pois sabemos que ele foi escolhido por nosso amado, Deus, o Exaltado. Além disso, a grande súplica menciona amar aqueles que amam Alá, o Exaltado. A perfeição do amor é amar aqueles que amam Alá, o Exaltado, e não gostar daqueles que não gostam de Alá, o Exaltado. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.